também, a Big se preocupa na disponibilização de ferramentas para utilizar esse dado, além de garantir a redundância deles e estar sempre operacional para que esses usuários possam utilizar esses conjuntos de dados. Então, muitas das tecnologias que hoje estão sob o guarda-chuva da Big, elas se iniciaram num projeto chamado Brasil Datacube, e tem esse intuito de tanto processar, armazenar e disponibilizar os dados, mas também de desenvolver as ferramentas para utilizar esses conjuntos de dados. Então, ao longo dos Tech Talks passados, a gente já viu algumas aplicações de uso de imagens orbitais de sensoramento remoto óptico, por exemplo, do Sentinel-2, teve Big Tech Talk usando dados de modelo digital de elevação. Então, tem diversos conjuntos de dados e as ferramentas para utilizar eles. E tudo isso, né, tem sido feito principalmente utilizando ferramentas livres para acesso desses dados e de forma transparente e gratuita para que qualquer usuário possa acessar. Então, hoje a gente tem os catálogos de imagem do INPE para acessar esses conjuntos de dados. Então, podem ser feitos tanto via Stack quanto por aplicações como os portais do Datacube Explorer. Então, eu convido vocês a acessarem a página de dados, DataINPE-BR, para ter mais informações sobre os dados disponibilizados pelo INPE. Hoje, a gente vai usar nessa apresentação, a gente vai fazer uma parte prática também usando um ambiente, que é o BDC Lab, que ele é um front-end para que os usuários possam fazer o processamento dos seus dados usando os servidores do INPE. Então, com isso, você consegue não ter a limitação da sua máquina física, né? Então, se o seu computador tem pouca memória RAM ou pouco espaço em disco, a gente consegue usar esse ambiente, que está, inclusive, mais próximo dos dados, então, com isso, a gente consegue uma velocidade maior, para processar esses conjuntos de dados que são fornecidos pelo INPE através da Big. Então, a gente vai conhecer um pouquinho na prática desse ambiente também. Hoje é um evento bastante diverso, então é o Big Tech Talk que a gente teve mais instituições diferentes participando do evento, muitas instituições também internacionais, então muitas instituições da América Latina estão participando, então muito obrigado a todos os presentes pela sua participação e o interesse no trabalho que a gente vem fazendo. E agora vou passar a palavra para a doutora Simone, deixa eu só passar ela como apresentadora. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Renan. Para mim é um prazer estar aqui participando do 6º Big Tech Talks, falando sobre as atividades que nós desenvolvemos aqui na nossa divisão. Bom, como eu ia dizendo, muito obrigada, né, por participar aqui desse 6º Big Tech Talks. Para nós é um prazer da gente estar apresentando aquilo que a gente já vem desenvolvendo há vários anos. Então, na nossa apresentação, tem a motivação, né? Por que a gente está estudando aí a questão da radiação, faz um monitoramento, modelagem dessa componente? A gente sabe que é a fonte de energia do planeta Terra, é responsável por diversos processos que ocorrem no sistema terrestre, como processos físicos associados a aquecimento, evaporação, processos biofísicos, nas questões de transpiração de plantas, e também biológicos, né, na questão de fotossíntese, a síntese da vitamina D no organismo também humano, e também as questões de eritema. Então, o tema de radiação solar ele tem várias aplicações, né? Aqui eu listei algumas delas, como clima e mudanças climáticas, engenharia e arquitetura, hidrologia e recursos hídricos, saúde e meio ambiente, o setor de energia, e para nós também, na parte de metrologia, é importante para questões de validação de modelos, né? Talvez, né, nós temos aí outras aplicações que eu não citei aqui. Se alguém quiser aí colocar também no chat de outras aplicações ou do seu interesse, né, atrás dessa pesquisa, né, de vir aqui participar com a gente dessa conversa, pode escrever aí no chat quais são, né, outras aplicações também de dados de radiação em sua área. A gente está falando de radiação, mas se a gente pegar essa ferramenta, a gente vai compartilhar com vocês aí A gente está falando de radiação solar, mas eu quero colocar essa imagem aqui para vocês, né, que é de um visualizador desenvolvido aqui no INPE. Eu acho que o Diego ele pode nos ajudar aí no compartilhamento do link desse visualizador.
E no dia de hoje, a gente verifica, né, essa aqui é uma composição de imagens do produto Trucolor junto com o infravermelho, que a gente verifica, né, essas tonalidades aqui em branco são a radiação que é refletida principalmente por nuvens, né? Então, a gente verifica no dia de hoje, nós temos aí uma grande fração de nebulosidade cobrindo o nosso país, bem hoje que nós estamos falando aí de radiação, né? Eu não sei em que região cada um está, mas a gente verifica aí que, com certeza, né, grande parte aí da região onde algumas pessoas estão, o nível de radiação solar estão em níveis bastante baixos aí, né? Que é bastante interessante. As nuvens são processos muito importantes nessa interação da radiação. E eu diria que são os mais complexos para a gente poder descrever as questões de modelagem. Voltando aí, estou compartilhando de novo aqui agora a tela anterior. Aí, então, dentro desse contexto, né, que a gente vai falar sobre a radiação solar, mesmo num dia com bastante nebulosidade, o nosso roteiro está dividido em duas partes. Então, na primeira parte, a gente vai centrar para descrever quem nós somos, o que fazemos e como fazemos, né? Como que é a ciência por trás da modelagem de radiação utilizando o sensoriamento remoto. Vamos falar também da qualidade dos dados que nós produzimos aqui via sensoriamento remoto. E na segunda fase da apresentação, vão estar mais com a mão na massa, onde vai ser mostrada a infraestrutura e as ciências dos dados, e também na composição aí, na mão na massa, na composição de cubos de dados aí de radiação solar, para fazer uma extração de série temporal, né? Então, eu pertenço à divisão de satélites e sensores meteorológicos, que fica localizado a sua sede em Cachoeira Paulista, no INPE de Cachoeira Paulista. Nós fazemos parte da Coordenação Geral da Ciência da Terra. E o que nós desenvolvemos na nossa divisão, né? Nós atuamos no sensoriamento remoto da atmosfera e dos oceanos, utilizando informações de dados de satélites e também de radares, né? E por que a gente desenvolve, né? Isso, por causa que a gente quer promover a soberania em tecnologia nacional para a gente poder estar monitorando as condições meteorológicas e também ambientais do país, né? E como que nós realizamos isso? Tem uma parte muito importante que é a pesquisa aplicada naquilo que eu aqui trabalho, né? Mas ela não é só a pesquisa, né? A gente vai ver que aí também é um conjunto de outras ferramentas, de outros níveis de conhecimento também que são importantes, como a questão de promover e distribuir dados e produtos de satélite. Realizamos a capacitação humana, né? Nós temos aqui dentro do nosso instituto também o programa de pós-graduação também, formando novos pesquisadores dentro dessa área e usuários também. E a nossa divisão é um dos centros de excelência da Organização Mundial de Meteorologia em treinamentos em satélites meteorológicos. E para quem que a gente desenvolve todo esse conjunto de informações? Para a sociedade brasileira, já que somos um órgão do governo. Lógico, atendendo os órgãos do governo, atendendo os setores produtivos também, como, né, outros exemplos de aplicações, defesa civil, agricultura, energia e aviação. O INPE já tem uma tradição de mais de 40 anos de desenvolver produtos, né, de satélite para fins meteorológicos, né? Então, existe até uma publicação que fala, né, das práticas, nossa experiência associadas a utilizar satélites geoestacionários, contando um pouquinho também de quais foram as contribuições que o INPE realizou dentro do uso dessas informações, não só do uso, mas da colaboração também, por exemplo, fazendo atividades de calibração e validação de sensores, né, que foram a bordo dentro do satélite do GOES, né? Nós também utilizamos, por exemplo, ferramentas de remapeamento, né? Também validamos ferramentas de mapeamento durante um período de 7 anos, e hoje, essa mesma técnica que foi utilizada no período que nós utilizamos as informações de satélite, e são empregadas hoje na nova geração de satélites de órbita geoestacionária, né, que a gente chama o GOES, a partir do GOES 16.
Então, nós temos aí uma capacidade grande do uso dessas informações. Mas, para nós do INPE, né, a gente tem verificado que a questão não é só gerar dados. Os dados precisam estar acessíveis, validados e, principalmente, de fácil uso, né, de fácil aquisição para aqueles que têm interesse. Então, a gente pretende, né, mostrar não só os nossos produtos, a ciência que está envolvida, mas tudo aquilo que a gente desenvolveu para poder entregar à comunidade brasileira para utilizar as informações que aqui são desenvolvidas. Dentro da nossa divisão, nós temos aí um conjunto de vários produtos, né, que com certeza cada um deles seriam aí, cada um participando de um Big Talk, né. Lógico que nós vamos centrar aqui na componente da radiação, né, nós temos vários produtos, principalmente nas questões de imagem, na página da divisão, que mostra os produtos operacionais, para aqueles que também tiverem interesse, nós vamos deixar o link da divisão para que possam acessar quais são os outros produtos que nós desenvolvemos, né? A gente chama dados produtos porque existe uma cadeia de valor que está envolvido com aquilo que a gente fornece de informação, então a gente, não só o Brasil, né, mas é uma linguagem da comunidade científica, da parte de satélites, né, de denominar essas informações como um produto, porque está associado com o valor agregado. E é interessante que na nossa divisão nós temos a componente pesquisa, que é um fator bastante importante, mas o desenvolvimento de tudo isso que nós temos, né, e que nós desenvolvemos, também está associada com perfis de engenharia, da parte de computação, do conhecimento de sensoriamento remoto, né? Então, é uma área bastante integrada de várias linhas de disciplinas e áreas de conhecimento para o desenvolvimento desses produtos. Dentro da divisão, nós temos o grupo de pesquisa, né, denominado GESTAR, um grupo de radiação solar, terrestre e atmosfera. A gente não trabalha só com produtos que estão associados com a radiação solar, nós também temos interesse, o outro lado da radiação, que é a radiação emitida pelos gases atmosféricos e também pela superfície, que fazem parte do balanço de radiação, são componentes essenciais, né, para o clima, como eu mencionei no início dessa apresentação. E a nossa missão desse grupo é desenvolver metodologias para estimar a radiação solar e terrestre, bem como as demais variáveis associadas, né? Porque a interação da radiação com nuvens, aerossóis, né, para a parte de radiação no infravermelho, a temperatura atmosférica, ela é bastante importante. E a gente desenvolve essas metodologias aplicando, né, o mais alta resolução possível que nós podemos empregar, né, sendo elas ou numa resolução espacial, mas principalmente atualmente a gente tem ganho muito grande na resolução temporal desses métodos de inferência, né? Então a gente tem utilizado como fonte tanto satélites meteorológicos, mas também satélites ambientais. E aí nós temos 4 tópicos de pesquisa, né, que a gente pode citar, que é o sensoriamento remoto da atmosfera, a detecção de propriedades de nuvens, né, modelagem da transferência radiativa e a climatologia da radiação solar também, né? Então, a gente desenvolveu esse grupo, é um grupo de pesquisa que foi registrado dentro do CNPq e que ele tem a certificação da instituição. Então, a gente... E esse grupo também não é formado só por membros, né, membros do INPE, mas também com colaborações externas de universidades e instituições também de pesquisas aqui no país, tá? Nós temos uma página web também, um canal de comunicação, nós também vamos disponibilizar aí o contato e também o link de acesso para poder saber mais informações dos temas que nós estamos trabalhando, nós comunicamos também quais são os artigos, quais são os eventos que nós participamos, né, todo o material que é produzido, também colocamos nesse canal de comunicação os novos desenvolvimentos, os novos dados que estão disponíveis, nós fazemos toda essa comunicação, tentamos reunir dentro dessa comunicação nessa página, né? Bom, então, todo esse esforço de pesquisa, né, já há várias décadas, nós temos um conjunto grande de produtos operacionais em termos de radiação,
né? Tem todo esse conjunto que eu listo aqui, né? Nesse slide, mas o principal que a gente está centrando aqui é a radiação solar global, né? Que é aquela radiação que ela chega no topo da atmosfera, tem toda a interação com as camadas atmosféricas, com os gases, né? Com nuvens, e que chega à superfície. É essa radiação a nível de superfície que nós estamos aí modelando, né? E disponibilizando como um produto. Lógico que o grupo ainda, né, o grupo G-STAR, ele também desenvolve aí ferramentas de visualização, processamento e acesso dos produtos. Bom, além do suporte à pesquisa, né, e da gente verificar aquelas áreas de interesse, o que a gente pode justificar com relação à modelagem de radiação por sensoriamento remoto, né? O que nos leva a utilizar o sensoriamento remoto, utilizar imagens de satélite para fazer a modelagem, né? Então, a gente sabe que o monitoramento da radiação, o dado essencial que nós temos, são as medições de radiação a nível de superfície. E nós temos no Brasil algumas redes, né? Algumas redes são públicas, algumas redes são mais fechadas, tem redes que têm dados abertos. Uma das redes de dados observacionais aberta, né, é a rede Sonda, que está aos cuidados do laboratório Labrem, que também pertence aqui ao INPE. Eles apresentam, né, uma rede com instrumentos de alta qualidade que segue recomendações da Organização Mundial de Meteorologia. E nesse mapinha que nós estamos aí apresentando, a gente verifica que quais são as estações, né, os pontos de estações que participam dessa rede de observação. Então, a gente verifica que dados abertos, né, essa é um exemplo. Então, a gente verifica que existe muito poucos pontos, né, com dados de alta qualidade no Brasil, existe muito poucos pontos, né? Então, a gente verifica que tem várias regiões aí que não tem dados observacionais de superfície. Uma outra grande rede também com dados disponíveis de dados de radiação solar é o dado do INMET, né, que apresenta várias estações. Aqui eu coloquei o conjunto de todas as estações, aqui não são todas elas, não são estações radiométricas, nem todas têm estações com instrumentação de radiação. Se a gente faz até um zoom nessa imagem, a gente vai verificar, né, que existe alguns pontos aqui em verde, que são as regiões, as redes automáticas, que aonde estão instalados os instrumentos de radiação, a gente verifica que tem várias regiões em que você também não tem instrumentação, né? Então, essas redes do INMET, né, essas redes automáticas, a gente tem uma estação a cada 150 quilômetros e um dado a cada horário, né? Então, você tem uma frequência temporal horária e uma estação distante uma da outra, podendo ser ainda maior do que 150 quilômetros. Então, isso nos dá uma motivação, né? Como que estimar, então, a radiação para essas regiões em que você não tem instrumentos? Então, o sensoriamento remoto acaba sendo uma fonte muito importante para o monitoramento da radiação, principalmente nessas regiões, né? É lógico que os dados de radiação de sensoriamento remoto eles devem ser olhados como complementares a essas redes de observações, né? E essas redes de observações, elas são essenciais na etapa de validação dos produtos. Aqui, novamente, né, eu mostro de novo o DESAT, né, para uma imagem de satélite aqui para um dia diferente, para o dia 4/4, né, a gente já vê que tem um pouquinho menos de nebulosidade do que nós temos hoje, mas com imagens, por exemplo, do novo sensor ABI, né, você tem um pixel a cada meio quilômetro e você tem uma resolução temporal de 10 minutos. Então, uma resolução bastante excelente para você poder monitorar a quantidade de energia de radiação solar que chega à superfície, né? Então, nos motiva bastante a ver. E quando a gente olha essa imagem de satélite, né, a gente verifica que a regra para poder entender essa imagem é a gente olhar ela e dizer, né, saber que essa aqui é a radiação refletida pela superfície, pelas nuvens, pelos gases que incidem que vão, né, até o sensor. E a regra é o seguinte, as regiões que estão em branco são as regiões que refletem mais.
né? E a gente está verificando, principalmente aqui nesses contornos, né, nessas regiões mais clarinhas, mais brilhantes, que é a nebulosidade. A gente pode observar que sobre os oceanos, a reflectância é um pouquinho mais baixa, né? Ou bem mais baixa, né? Porque a água quase não reflete radiação, né? E essas são as informações primárias que a gente utiliza para questões da modelagem de radiação. E a radiação solar, então, a gente tem essa cobertura, e já é um exemplo, né, de uma imagem para um determinado dia de radiação. Então, a gente verifica aí que nessas regiões em azul aqui, são regiões em que você tem o impacto da nebulosidade, então reduz drasticamente, né? A gente vê que em regiões muito próximas você tem valores acima de 300 watts por metro quadrado, né? Numa outra região, tendo uma nebulosidade, os valores já diminuem pela metade ou ainda mais, né? Então, as nuvens são processos bastante interessantes da gente monitorar, né? Esse aqui é um exemplo do modelo da modelagem que a gente vem realizando. Então, a cobertura dela é praticamente para toda a América do Sul, né? E para os oceanos adjacentes. O produto nós entregamos numa resolução de 4 quilômetros e os dados são instantâneos, né? A partir do momento que você tem uma imagem de satélite, são gerados esses campos de radiação. Realizamos ainda composições de médias diárias e também médias mensais. Aplicamos para o satélite GOES, né, para esse domínio que a gente está analisando aqui, mas também é possível, já fizemos aplicações com o Meteosat segunda geração. E uma das referências aqui estão colocadas aqui. No final da apresentação, eu faço toda uma lista dessas referências, né, para quem quer entender um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho mais da modelagem. Então, se a gente quer modelar, eu fiz esse diagrama esquemático bastante simples, que mostram, né, o Sol, por um lado, e você tem um outro satélite, né? E aqui nós temos as camadas atmosféricas, tem o ozônio, tem as camadas mais da troposfera, onde você tem abundância com ar, né? Oxigênio, nitrogênio, vapor d'água, pode ter uma camada de aerossóis e superfície. Essa radiação solar, ao incidir com a estratosfera, parte dessa radiação ela é absorvida pelo ozônio, né? E uma parte ela chega até a superfície, mas também é espalhada pelos gases atmosféricos, bem como é absorvido pelo vapor, dióxido de carbono, né? E as nuvens também têm todo um processo também de espalhar essa radiação. E nós queremos determinar essa quantidade de radiação que está chegando na superfície, né? Nós chamamos ela de global, porque ela contribui com radiação direta, aquela proveniente do disco solar, e daquela também da radiação solar que foi refletida pelos elementos atmosféricos, né? E o sensor, o que ele está observando é a contribuição de todos os alvos que estão dentro do pixel, né? Então, para as questões de modelagem de radiação solar, nós precisamos monitorar, parametrizar algumas informações importantes dentro do modelo, né? Já começa com a parametrização da quantidade de radiação no topo da atmosfera, né? A gente precisa fazer aí cálculos considerando a distância Terra e Sol, os ângulos zenitais, há questões de absorção dos gases, precisam ser parametrizadas dentro do modelo. Se o teu modelo inclui aerossóis, precisa fazer parametrizações para aerossóis, considerar a reflectância da superfície, que ela é bastante essencial, e algo, como a gente já começou fazendo aí a motivação inicial, que é a questão da cobertura de nuvens, que é um parâmetro aqui que a gente está falando de si, né? E, lógico, a gente ainda necessita de uma informação da imagem do canal visível, da radiação refletida do canal visível, né? Num pixel, né, quando a gente está falando de cobertura de nuvens, nós estamos aí assumindo que quando você tem uma cobertura total, você tem 100%, então você tem um C igual a 1. Nós também denominamos as condições de céu claro, né, quando você não tem nenhuma cobertura de nebulosidade e você também, entre céu claro e nuvens, né, você tem o céu parcialmente nublado. Então, essas características, elas também são importantes você determinar que tipo de cobertura de nuvens que você tem dentro do seu pixel. E esse aqui é um dos grandes desafios do sensoriamento remoto, né?
E, além de tudo, além de fazer toda a questão da modelagem, nós empregamos também a questão da conservação de energia, né? Então, todos esses aspectos aqui fazem parte do modelo físico, do modelo do GL, tá? A gente considera todas essas questões aqui. Aqui eu só trouxe uma figura para ilustrar que é um satélite que está observando uma determinada área. Aqui seria, por exemplo, uma resolução, né? Vamos imaginar aqui meio quilômetro por meio quilômetro, e o satélite observa diferentes alvos, né? Então, você tem aqui a nuvem, aqui uma área de vegetação, uma área de solo exposto, a parte de oceano. Então, o satélite ele vai estar observando um pixel, né? Que você tem vários elementos dentro dele, né? Não vai ser, lógico, o satélite não vai observar como nós observamos os olhos, que nós conseguimos identificar esses alvos. A informação do satélite, ela vai produzir uma radiação que é refletida, né, principalmente o canal visível, dessa radiação que é refletida de um meio termo, né, não é nem totalmente nublado e nem totalmente de céu claro, né, então ela vai estar apresentando uma característica geral de todos os alvos que estão aqui dentro dele. Então é um desafio muito grande da gente determinar qual que é o valor de nebulosidade, qual que é a fração de nebulosidade que se inclui aqui, né. Então, um dos aspectos que a gente considera para poder, né, avaliar isso é assumir, por exemplo, que dentro desse pixel nós temos uma cobertura de nuvens, né? Você tem aqui duas formações de nuvens, C1 e C2. Então, a cobertura de nuvens totais aqui dentro desse pixel seria um C1 mais um C2, né? Essa seria a cobertura total. E as condições de céu claro são aquelas regiões em que você, né, não tem nebulosidade, ela vai ser 1 menos C, né? Então, nós podemos determinar que a radiação que é refletida em direção do satélite, ela é uma radiação que vem proveniente, né, de uma região do espaço em que você tem uma reflectância mínima, porque o solo e os gases refletem muito menos radiação, né, do que a nebulosidade. Então, você tem uma reflectância mínima que está associado com uma condição de cobertura, né, sem cobertura de nuvens, e você tem uma reflectância máxima que está associada com a nebulosidade. A partir disso, você pode, então, parametrizar um valor de C, né? Então, elementos muito sensíveis dessa modelagem de radiação é você determinar qual seria a radiação mínima daquele pixel para aquele determinado dia, né? E a reflectância máxima. A reflectância máxima, ela estaria mais ou menos associada, qual seria, né, já que estimo C, qual que seria uma reflectância que poderia descrever qual seria a transição de você ter um conjunto de nuvens, ter ainda um pouco de condições de nebulosidade, de modo que esse conjunto de nuvens se transforme num conjunto de nuvens, numa nuvem estratiforme, ou seja, numa nuvem que cobre totalmente. Qual que é a reflectância que sai desse padrão de você ter parcialmente nublado para totalmente nublado? Então, essa reflectância máxima também ela é bem sensível de você determinar isso, né? E é lógico, em sensoriamento remoto, aqui nessa ilustração, a gente está falando de estimar a radiação olhando, né, para a radiação mais integrada, né? Eu estou olhando aqui a radiação que chega emitida pelo Sol, que atravessa toda a camada atmosférica, e aquela que chega na superfície, utilizando dados que são provenientes do satélite. Então, a gente aplica o conceito de balanço de energia aqui, né? Então, você sabe a quantidade de radiação que incide no topo, você sabe o quanto de radiação solar está sendo refletida para o espaço, e também, então, é possível você, através de parametrizações, você determinar qual é a quantidade de radiação a nível de superfície, porque o balanço de radiação precisa fechar, né? A energia precisa fechar essa quantidade. Bom, aqui a gente está vendo num sentido integrado em todos os comprimentos de onda, mas no sistema do GL, né, desse modelo de modelagem global, a gente partiona em algumas bandas, em 3 bandas, né? E aí a gente respeita quais são os processos dominantes em cada uma das regiões espectrais. Por exemplo, no ultravioleta, a gente tem absorção apenas das questões de ozônio, né? De oxigênio, né? Grande parte aqui dos comprimentos iniciais, o ozônio vai totalmente absorver, né, a radiação ultravioleta. Aí nós temos na região do visível, existe uma pequena absorção ainda do ozônio, e aí a gente fecha na banda, um pouquinho antes aqui
e antes dessa banda de absorção do vapor d'água e do O2, a gente fecha aqui em torno de 0,7, tá? A gente fecha o visível um pouquinho antes. E depois a gente também faz a estimativa no near infrared, né, na região do infravermelho próximo, considerando as absorções do vapor d'água e também do CO2. Né? E nessa região aqui, já o espalhamento Rayleigh já é desprezível, né? O espalhamento Rayleigh é muito importante nas regiões do visível, né? Então, a gente faz isso, a gente utiliza um canal para poder estimar a quantidade de radiação dividindo por faixas espectrais. Muito similar, né, o que os modelos também de previsão de tempo e clima também fazem, né, só que eles têm muito mais bandas. E essa é uma maneira bastante inteligente de você tratar a questão de usar o sensoriamento remoto nesse sentido, né. Bom, então o modelo GL vai fazer essa partição, então você tem um conjunto de equações que governam, né, e parâmetros que governam a região do visível e da região do near infrared, e, baseado nisso, então, você desenvolve o conjunto de equações, tá? Eu não vou dar detalhes agora, porque o meu tempo também está ficando reduzido e a gente vai pôr a mão na massa, é isso que a gente quer, né? Então, a partir do momento que você calcula para cada uma das regiões espectrais, é possível, então, fazer o agrupamento agora da radiação solar global, que acontece no ultravioleta, no visível e no infrared. Então, você faz essa soma dessas radiações globais, né? E lembrando, né, que levando em consideração a fração de nebulosidade. Só para a gente ter uma ideia aqui, né, na radiação do visível e do ultravioleta, a gente sempre está trabalhando com o balanço de energia, porque a gente sabe que a quantidade de energia que está incidindo aqui no topo da atmosfera, ela ou é absorvida na própria atmosfera, ou ela é absorvida aqui na região, na superfície, e parte dela sendo refletida de volta para o espaço. Né? Nas regiões do near infrared, onde a reflectância da superfície ela tem valores maiores do que no visível, ocorrem processos de múltiplas reflexões entre a radiação que é refletida pela superfície e as nuvens. E esse processo também é considerado no modelo GL. Tá? Aqui eu estou dando uma imagem, né, do dia 8, para mostrar aqui esse conjunto de nebulosidade que ocorre aqui, né? A gente verifica como que existe aqui a mudança, né, grande do comportamento da radiação motivado pela nebulosidade. Sobre a validação, é um aspecto bastante importante, existem vários estudos dentro do grupo sobre validação, foi feita a validação em diversas localidades, biomas, redes de observações e em diferentes satélites e geometrias divisadas, tá? Existem alguns trabalhos, né, vários deles estão aí mencionados na nossa página. Nós vamos fazer aí uma prática com o Douglas, utilizando dados de estimativas do GL, junto com dados observacionais. Então, eu vou deixar isso aí para nossa parte prática da gente fazer, tá? Foram feitas também validações em dados instantâneos por tipos de nebulosidade, análises da série histórica, né, que nós temos dados desde 1997, e também validações utilizando os outros produtos operacionais. Eu quero até parar aqui para mostrar, né, esse aqui são validações para o Nordeste e Sul do Brasil, usando o GL 1.2, usando o código também, o modelo, né, da NOAA, que também utiliza dados do GOES, da mesma maneira que nós utilizamos, né, mas usando uma modelagem distinta, e dados da EUMETSAT. A gente pode verificar que a qualidade dos dados do GL eles são superiores ou ainda similares às grandes agências espaciais. E é lógico que a gente espera de ter bons resultados para a nossa região, né? Isso aqui é uma intercomparação, né? Por quê? Porque nós estamos especificando a modelagem para a nossa região. Então, é esperado que nós possamos modelar melhor, né? Enquanto que as outras agências, lógico que eles querem também ter a melhor modelagem, mas eles também não têm tanto resolução, né? Às vezes a questão de resolução, ou mesmo, né, com foco na região. Então, a gente espera, né, sempre estar melhorando, conhecendo o ambiente, conhecendo as limitações dentro da nossa região e a gente fazendo melhor essas modelagens. E a outra coisa que eu acho bastante essencial é mostrar, né, que a gente também não espera, né, assim como de outras agências, a gente não está esperando que um dado de satélite reproduza algumas questões
muito similares com os dados observacionais, principalmente numa escala de tempo, né, de segundos, por exemplo, né, ou numa escala mesmo de 10 minutos. Numa escala média de tempo, de 1 hora, aí eu acho que dados de satélites fazem um excelente trabalho, né? Eles fazem um excelente trabalho também com 10 minutos, né? Mas a gente não tem como esperar que essas validações, que os dados de satélite vão em encontro com dados de estações, né? Justamente por quê? Porque num pixel, né, como eu estava ilustrando nessa figurinha aqui anteriormente, você define uma fração de nebulosidade, mas você não sabe se o teu instrumento, por exemplo, estava numa fração onde tua cobertura não tinha nebulosidade ou estava numa localização onde você tinha uma nebulosidade, né? Então, às vezes, você não sabe se o teu instrumento, né, como que estava a nuvem, porque você pega a média dentro do pixel, né? Mas, mesmo assim, os dados mostram resultados bastante interessantes, bastante promissores, né? Talvez naquelas condições em que você tem intermediário entre parcialmente nublado são os mais difíceis. Céu claro e totalmente nublado são as condições mais fáceis, eu diria, e de melhor performance que os modelos devem apresentar, né? Bom, só para mostrar também, né, que a gente tem aí a parte de uma ferramenta, esse ESPedrad também disponível para a sociedade, que é uma ferramenta para coletar, processar, analisar e visualizar dados relacionados à radiação solar. O Douglas vai falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, mas ela mostra uma validação que nós colocamos e disponibilizamos para qualquer um dos usuários. É uma ferramenta aberta, onde nós colocamos os nossos dados de satélite sem nenhuma correção, tá? Não, a gente não faz correção ajustado com dados de superfície, isso é possível, geralmente muitas agências espaciais fazem isso, mas como nós trabalhamos com a questão da modelagem, nós queremos entender fisicamente aonde estão os nossos problemas, para a gente poder modelar cada vez melhor, tá? E as estações com problemas também não estão sendo removidas, tá? Então, essa também é importante na hora de olhar essa ferramenta do ESPedrad. E nós temos aí novos desenvolvimentos, tá? Eu espero aí um dia voltar para a gente falar de novos desenvolvimentos que a gente vem realizando, porque a gente sabe quais são as limitações de nossos modelos, e falar um pouquinho mais sobre isso. Mas são pesquisas que estão sendo realizadas. E o que eu posso dizer é que a gente tem produtos operacionais, né, para finalizar a minha fala, produtos operacionais baseados em satélites com mais de 30 anos de pesquisa no INPE, né? Atualmente, a gente vem explorando a nova geração de satélites e suas aplicações. Atualmente, nós temos mais canais na região solar, então nos permite melhorar ainda mais os nossos modelos, não só os modelos, mas melhorar também a parte, né, de outros produtos que nós disponibilizamos. Acho que eu fechei, Douglas. Beleza, Simone. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Douglas. Obrigado, Simone, pela introdução. E o Renan, uma alegria estar participando aqui do evento, né? E agora a gente vai dar continuidade à conversa aqui, né? Vocês viram a questão da modelagem, da radiação, viu o modelo GL, a questão física empregada, né? E aqui a gente vai entrar numa seara mais prática e computacional, né? Como é que a gente processa esses dados e dissemina esses dados, né? Então a gente está chamando aqui dessa parte prática, né? Dos conceitos que a Simone explicou, né? A Simone tocou nesse ponto, né, dentro do G-STAR, aqui, esse grupo de pesquisa aqui dentro da divisão de satélites e sensores meteorológicos. Na divisão como um todo, a gente mantém essa componente de desenvolvimento tecnológico e inovação, que está muito ligado na área de ciência da computação e engenharia, né, com a ideia de prover, né, de construir sistemas computacionais, softwares diversos, para a gente poder ter capacidade de processar, armazenar e disseminar esses dados que são produzidos aqui na divisão e no INPE como um todo, né, incluindo a imagem de satélites e produtos meteorológicos derivados. Então, a minha área de atuação, na verdade, seria essa componente de desenvolvimento tecnológico, que a gente trabalha muito em cooperação com os grupos de pesquisa aqui, cada um num nicho de aplicação, mas que as ferramentas são a base para a gente disseminar e construir esses sistemas. Um exemplo, a Simone falou no final, seria o ESPedrad, né, que
aí bem voltado para a área de radiação solar, que é um sistema de processamento de dados de radiação solar, a sigla, né, SPEDRAD, que ele foi concebido para isso, para a gente coletar, processar, armazenar e analisar esses dados, né? Com o objetivo principal, talvez, a gente poder comparar, né, os dados que são obtidos por essas estações terrestres que estão, né, na superfície captando essa energia, essa variável, com as estimativas que estão sendo produzidas pelo modelo GL. Né? Então, a gente tem essas redes espalhadas no território brasileiro e temos o GL produzindo essas estimativas. Então, esse sistema veio com essa concepção de como é que a gente intercompara esses valores. Então, um exemplo de uma tecnologia sendo produzida, né, aqui dentro do INPE. Para vocês terem uma ideia, é um sistema que foi concebido pelo professor Juan Sebadios, né, referências para nós aqui, um cara de, né, seus 85, 87 anos, que ainda mantém vivo e sabe motivar a gente a construir coisas legais aqui no INPE. Então, esse sistema foi concebido por volta de 2010, 2014, mas ele foi fruto muito de projetos de iniciação científica aqui no INPE. Né? Então, ele serviu como, né, esse exemplo de como a gente pode construir ferramentas, mas pelas questões da bolsa, o período de associação do bolsista com o projeto é pequeno. Então, para vocês terem, né, a ideia foi construída em MATLAB, e em conversas com o Juan, que eu falei, né, a gente sempre querendo produzir coisas novas, ele me mostrou o conceito, eu falei assim, não, beleza, vamos construir uma plataforma mais moderna para isso. Então, o que a Simone estava mostrando é esse sistema que está sendo disponibilizado, inclusive, na infraestrutura digital nova, que a gente está construindo junto com a COIDS e o programa BIG. Né? A gente fez uma reformulação da arquitetura desse software de um modo mais moderno, né, dividindo em camadas, né, usando bancos de dados espaciais e dividindo uma camada de processamento, uma API de acesso aos dados, e uma aplicação de exploração, que é esse site que você vê materializado aí no navegador. Então, a gente também eliminou a parte do MATLAB, que é um software proprietário, uma linguagem proprietária, e a gente está usando Python, o PostGIS como suporte do banco espacial, JavaScript, ferramentas web diversas para construir. Então, a gente tem uma aplicação hoje totalmente free, sem custo. E como é que ele funciona? Qual que é a ideia, assim, bem rapidamente, né? A gente tem localizações de interesse que são espalhadas, estão aproximadamente 1.500 localizações. Essas localizações, muitas delas, a grande maioria, estão associadas a onde existe uma estação de coleta. Então, a gente tem catalogado no banco essas medidas das estações que a gente consegue o acesso ao dado no banco. Né? E, no caso, a gente tem o GL produzindo essas matrizes, né, de estimativas de radiação solar. A gente faz um processo de extração de série temporal para essas localizações que a gente tem os valores medidos pela estação. Né? Então, a gente faz essa extração desse pixel equivalente na grade do GL e tem a extração da série temporal do modelo. E aí a pessoa pode navegar nessa aplicação e, ao fazer o clique, por exemplo, numa feição, né, que está representada aqui por um tipo ponto, a gente consegue ter um gráfico, né, temporal mostrando a distribuição da radiação estimada pelo GL e como que isso foi medido pela estação. Então, a gente consegue aqui ver um bom ajuste, né, aqui na radiação à média mensal, e aí a gente também pode aplicar novas análises, né, mais elaboradas, fazer uma regressão linear, enfim. Né, é um sistema que permite isso, e inclusive a gente pode classificar isso com uma métrica do tipo R2 e ver as estações que têm melhor ajuste ou não. Bem, e o legal de estar aqui é que a gente, né, disponibilizou essa ferramenta em 2024, consolidando, está disponível, só que a gente segue avançando, né, porque a gente precisa estar antenado o que está acontecendo no mundo para a gente estar preparado para as coisas que virão. Né? Então, a gente está tendo esse advento dos treinamentos de modelos de IA. Então, como é que a gente vai se preparar e melhorar a forma que a gente dissemina nossos dados? Né? Então, a gente segue avançando junto com o programa BIG. E a ideia, né, além de fornecer uma aplicação nova, a gente queria integrar os dados
na infraestrutura digital, né, que o Renan comentou, que é essa estrutura mais comunitária de arcabouço de dados geoespaciais com tecnologias diversas. E aí o modelo GL foi o primeiro, né, essa média diária é o primeiro produto que a gente está integrando. Né? E aí esse Tech Talk é para trazer como é que a gente agora pode processar esse dado, encontrá-lo, acessá-lo e processá-lo. Então a ideia era fazer uma catalogação mais moderna desse produto, né, utilizando padrões agora que estão sendo mais amplamente utilizados na comunidade de geoinformática, e visando um processamento aqui no ambiente de ciências de dados do INPE, o BDC Lab. Né? Então, quando a gente pensa em catalogar dados, né, nessas plataformas heterogêneas, é uma etapa muito importante, né, porque a gente precisa estruturar esse dado em algum conceito. Né? Como é que a gente faz isso? Aí existe uma especificação chamada stack, vocês perceberam no título do Tech Talks, né? O stack é esse padrão, é um protocolo, além de ser um padrão de como a gente organiza os dados, ele também padroniza como é que a gente interage com esses catálogos. Né? Então, é um padrão que está sendo bastante utilizado para organizar essas bases de dados geoespaciais heterogêneas, e a gente está usando ela aqui também dentro do programa BIG, né, para construir o que a gente está chamando de catálogo integrado geoespacial do INPE. Né? Então, ele trabalha com alguns conceitos de catálogo, collection de dados, conceito de item e o conceito de assets, né, de ativos, que são os arquivos geoespaciais de fatos. Então, quando a gente pensa em integrar uma coleção de dados, né, dentro desse catálogo unificado, vamos dizer assim, a primeira concepção é a gente criar uma coleção desses dados seguindo a especificação stack. Né? É isso que a gente fez, a gente catalogou os dados do GL diário, a média diária. Então aqui eu estou navegando a partir de uma interface no navegador, nessa coleção dos dados GL, né, que a gente catalogou os dados, né, indo aqui de 2013 a 2026, como os dados são gerados diariamente, esse processo de catalogação acontece em tempo de todo dia, né, todo dia a gente tem um novo campo estimado pelo GL. O conceito de item, aqui o item ele equivale àquele dado daquele dia, a gente pode clicar nesse item aqui, né, e ter alguns metadados, né. E o conceito de ativos, né? A gente tem um thumbnail, né? Mostrando pelo menos a cara do dado, assim, para a pessoa ter uma ideia. Mas a gente tem a capacidade de baixar o dado original que foi produzido pelo modelo GL. Aqui eu estou navegando nessa interface, né? É uma interface que eu tenho que clicar com o mouse, né? Então é essa interface gráfica, que é um modo da gente navegar nesse catálogo integrado. Né? Beleza. Então, a gente tem essa coleção já disponível no catálogo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o ambiente de ciências de dados, que é o BDC Lab aqui do INPE, e a gente vai executar um notebook, que é um conjunto de comandos em Python, para a gente fazer isso de modo interativo e descobrir como é que a gente faz o acesso programático. Então, o legal é que a gente pode interagir com esse catálogo utilizando uma linguagem script do tipo Python ou R, bem alto nível. Como é que eu faço essa leitura e visualização espacial dessas matrizes produzidas pelo GL. Depois, a ideia é organizar um ano de dados numa estrutura de cubo de dados, né, multidimensional, para a gente poder fazer uma extração de série temporal, e se tudo der certo, a gente conseguir comparar o que a gente está extraindo com os valores medidos por uma estação in situ. Né? Vou sair aqui. Ó. Então, esse seria o ambiente de computação interativa BDC Lab. Então, a gente tem aqui alguns atalhos, né? A gente tem um kernel em Python chamado Geospatial, que ele já tem uma série de bibliotecas instaladas que a gente usa para manipular os dados ambientais, imagens de satélites, né? Então, a gente não precisa se preocupar em instalar, né?
eu estou aqui hoje, eu estou no INPE, estou acessando esse sistema, então eu estou alocado numa máquina dentro do parque computacional do INPE, que ela tem aqui por volta de 90 gigas de RAM, alguns cores aqui, acho que 16 cores, 32, mas lembrando que esse ambiente, né, ele pode ser acessado fora do Instituto. Né? A gente tem uma versão acadêmica, uma versão operacional. Então, esse é o interessante, né? A partir do momento que eu entro nesse sistema, eu estou dentro da infraestrutura computacional do INPE, eu estou próximo dos dados, onde estão armazenados aqui no centro de dados. Então, o download, né, acontece, mas é uma forma muito rápida. E ainda eu posso aproveitar o poder computacional desse ambiente, né, desse parque computacional do INPE aqui. E a ideia é que isso fique disponível para... Né, já tem muita gente usando, o pessoal da Embrapa, o Banco do Brasil, outras universidades, tanto o ambiente acadêmico como o ambiente operacional. Para quem não conhece, né, a gente vai executar os comandos aqui. O código, como foi falado, ele vive no GitHub do Brasil Data Cube, da Big, o Code Gallery, que tem uma série de Jupyter Notebooks com exemplos de processamento dos dados utilizando essas ferramentas. Né? Então eu vou... Né, eu já baixei ele aqui na minha área aqui, ó, né? Então eu tenho aqui dentro de Events, Big Tech Talk 06, eu tenho um notebook aqui, né? Eu vou tentar apresentar ele nessa interface aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Então eu dei o nome aqui de visualização e extração de séries temporais, né, de valores de radiação solar, que são estimados pelo GL. E todo notebook a gente coloca uma introdução, um resumo, para ele ser autocontido, né? Outras pessoas que vierem acessar esses códigos, essas explicações, consigam entender o contexto. Né? Então eu vou passar aqui mais rápido, que a introdução a Simone já fez muito bem, né? Então a gente já sabe que a gente tem um satélite produzindo imagens, captando imagens do canal visível, né? De canais visíveis. A gente tem um modelo chamado GL 1.2 produzindo estimativas de radiação solar numa área grande, porque a gente está trabalhando com assessoramento remoto, então a gente tem essa capacidade de observar grandes áreas. Então, aqui eu falo um pouco da collection, né, desse dado, como é que ele está catalogado. E aqui é a parte interessante, né? Então a gente vai acessar de modo programático esse catálogo integrado, não mais naquela interface web. Né? E para fazer isso, existem pacotes em Python, né? O que a gente costuma usar aqui é o chamado PyStack Client, que na verdade eu sou o cliente querendo me interagir com esse catálogo, e esse PyStack Client ele sabe fazer isso, né? Ele sabe fazer uma requisição ao catálogo e trazer as respostas. Então aqui ó, eu estou fazendo um import desse pacote, né, para a minha área aqui de que eu estou trabalhando, e a partir desse endpoint aqui, que é onde vive o catálogo integrado do INPE, eu vou fazer um open, né? Eu estou, de fato, me conectando a esse catálogo. Né? Então, eu recebo aqui algumas informações, né? O tipo é um catálogo, o ID dele é do INPE, tem uma breve descrição aqui, né? E o interessante é que esses catálogos têm uma série de coleções. Hoje eu vou listar aqui nesse momento, né, uma série de coleções de dados que estão presentes nos catálogos. Né? Então, a gente tem 80 coleções catalogadas, né, incluindo satélites tipo Cibers, o Sentinel, satélite geoestacionário como o GOES, né? E aí, uma das coleções que a gente tem agora, né, são as estimativas de radiação solar produzidas pelo modelo GL, né, que eu destaquei ela aqui. O interessante aqui é que a gente pode abstrair e pensar que a gente pode acessar qualquer coleção desse catálogo do mesmo modo que a gente está fazendo para o modelo GL. Né? Então, é isso que o stack está abstraindo. Né? Então, eu estou me comunicando, eu consigo saber que tem um monte de coleções e consigo fazer isso de uma maneira mais padronizada e unificada. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu queria... o experimento que eu queria trazer, assim, eu quero recuperar imagens que foram produzidas pelo modelo GL de todo o ano de 2019. Então, para cada dia de 2019, né, idealmente a gente tem uma matriz que o GL produziu. Né? Então, eu estou definindo aqui um ano, né,
E a partir de um método aqui, ó, eu estou conectado nesse catálogo, eu tenho esse método search, né, que é o método que eu consigo trazer o dado para mim, né, ou se não, consultar. Que dados eu tenho no ano de 2019 do modelo GL? Então, percebam que é uma consulta bem simples, né? Então, eu vou lá, fiz essa consulta ao catálogo, recebo um objeto do tipo que eu estou chamando aqui de item search. E aí, com esse método aqui, eu consigo saber quantas imagens tem a partir dessa consulta. No caso aqui, 351 imagens. Então, quer dizer, está faltando algumas imagens, né? A gente tem 365 dias. Né? Essa é uma questão também. Sempre quando a gente vai manipular um catálogo, procurar um período temporal, às vezes a gente tem falhas no processamento, falhas na recepção. Mas assim, a gente conseguiu descobrir que em 2019 a gente tem 351 dados do GL disponível. Pode ser que houve um erro na catalogação, no processamento. Então, essa curadoria dos dados também é importante quando a gente pensa em catalogar. Mas beleza, então a gente está aqui com 351 itens, né, que são para cada dia eu tenho um item, né, desse modelo que produziu. Aqui eu só criei uma lista com ele, né? E aí eu vou dar uma olhada no item 0. Né? Então, cada item, né, da especificação stack, ele tem algumas propriedades interessantes, como o tempo que ele foi gerado, o tempo que o dado que ele foi catalogado, o tempo que ele foi produzido, né? No caso aqui, o dia 1/1 de 2019, né? Às 0 horas, e o end time dele é 1/1/2019 às 11h59. Então, quer dizer, a gente acumulou e fez a média para o dia inteiro. Né? E o conceito de assets, que são os arquivos. Né? Então, aqui, dentro desse asset, aqui eu tenho, de fato, o dado que foi produzido originalmente pelo GL. Né? Então, eu tenho aqui um href, na verdade, ele está me indicando aonde que essa imagem está armazenada. Então, beleza, eu já tenho essa lista aqui com 351 arquivos, né, caminhos para arquivos que o modelo GL produziu. Eu fiz isso numa consulta simples. Então, o próximo passo, naturalmente, eu quero ler esse dado e extrair a imagem, a matriz de valores que está lá dentro. Né? Então, eu vou aqui, ó, criar um método chamado readData, que ele é capaz de pegar um href desse, onde está armazenado o dado do GL, e fazer a extração da matriz. Né? Os dados estão no formato netcdf, que é um dado que eu consigo armazenar matrizes multidimensionais. Né? E, além disso, eu estou extraindo o extent geográfico desse dado, né? Quais os limites em latitude e longitude. Então, eu passei para essa função aqui, ó, o primeiro item que eu tenho, né, ele foi lá, pegou essa matriz e extraiu os valores de pixels. Né. Foi bem rápido, porque eu estou próximo do dado aqui. Né. Os dados do GL têm volta de 6 megas, não é muito grande, mas eu fiz essa extração quase de modo instantâneo, porque eu estou num ambiente que eu estou próximo do dado. Né. Então, isso é uma vantagem de eu estar processando aqui no BDC Lab. Né. Então, eu tenho uma matriz que representa o watts por metro quadrado que o GL estimula. Beleza, então eu vou fazer um plot básico aqui, eu estou usando o Matplotlib e vou dar uma olhada nessa matriz. Né? Então aqui o plot mais básico possível para quem trabalha com Python. Né? A gente fez um IM show nessa matriz 2D. Vocês estão vendo minha tela ainda? Falou que foi encerrado aqui. O notebook. Sim, dá para ver. Tá, então vou continuar, está tudo certinho. Né? Então, a gente tem, inclusive, o mapa de cores aqui, é o basicão. Né? E aqui eu só vou melhorar esse plot, né? Eu posso colocar títulos, né? Acho que muita gente aqui trabalha com Python, tem que criar mapas, criar essas coisas, né? E representar os dados espaciais. Né? Então, eu coloquei aqui, né, uma legenda, que a gente já viu o watts por metro quadrado. Aqui uma região com bastante radiação nesse dia, né? Aqui outras com menor radiação. A gente começa a interpretar esse dado. Né? Aqui a gente pode também, né? Aqui eu só trouxe o conceito que a gente tem historicamente aqui, a gente representa esses dados com uma paleta de cores
para o modelo GL, então a gente replica isso nesse notebook, e agora eu posso, né, aplicar essa paleta. Então a gente tem agora aquelas matrizes que a Simone estava falando, a gente estava visualizando em outros lugares, a gente está visualizando agora no ambiente computacional interativo aqui do INPE. Né? Como a gente está com dados geoespaciais, a gente também gostaria de fazer o conceito de georreferenciar essa imagem, ou produzir um mapa a partir dessa matriz. Né? Então, aqui são alguns métodos que a gente pode fazer um plot georreferenciado. Né? Não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem a capacidade de usar um pacote chamado Cartopy, e existem outros também, que a gente agrega as informações geoespaciais. Então, eu consigo, né, eu criei um método aqui chamado Visualize, que basicamente ele faz a construção de um mapa com o dado do GL. Né? Então, eu tenho aqui as referências, né, dos países, aqui dentro do Brasil, dos estados. Então, a gente já localizou essa imagem. Lembrando que eu estou com essa matriz em memória, eu li do primeiro arquivo. Um conceito interessante também, a partir desses métodos de visualização, né, eu posso ir explorando de modo interativo, porque eu queria olhar uma região geográfica específica. Né? Então, eu estou definindo aqui, ó, um extent, né, uns limites geográficos da região do estado de Minas Gerais aqui no Brasil, né, e posso utilizar essa função também para fazer essa restrição espacial, e aí eu estou focando, né, no estado aqui de Minas Gerais. Beleza, então a gente quer extrair séries temporais, então eu preciso de localizações no espaço, né, e depois descobrir que valores de watts por metro quadrado foram estimados para elas. Então, estou definindo aqui alguns municípios do estado de Minas Gerais, incluindo Seritinga, minha terra lá, ó, BH, Ouro Preto, Uberlândia, Montes Claros. Né? Então, uma série de municípios, inclusive eu posso espacializar ele e ver. Né? Então, agora eu estou com o dado do GL e algumas localizações que eu tenho interesse em extrair a série temporal. Beleza, aí a gente entra no conceito de cubo de dados. Então, a gente tem 351 imagens que estão catalogadas nesse ano, e o conceito de cubo de dados, na verdade, a gente vai ter o eixo de longitude e latitude, né, que representa a matriz, e a gente vai empilhar essa matriz utilizando o tempo como o eixo, né, o eixo Z. Né? Então, eu vou ter o empilhamento dessas matrizes no tempo, formando um cubo de dados. Essa seria a ideia. E como é que eu faço isso? Eu uso o NumPy Array, que é um pacote que eu posso manipular matrizes em memória no Python, e eu vou pegar e vou ler isso. Né? Vou ler todos esses dados de modo paralelo, aproveitando o poder computacional da máquina que eu estou alocado aqui, e vou criar um cubo, né? Uma matriz, empilhar as matrizes no eixo temporal. Né? Então, eu defini a função, né? Então eu tenho aqui um build cube aqui, ó, multithread. Então, ao executar essa célula, eu vou fazer a extração das matrizes dos 351 dados que eu tenho, que eu sei que existem de 2019, e vou empilhar ele num cubo de dados. Então, costuma ser rápido, né? Uma questão nos testes que eu fiz estavam demorando aí por volta de 25 segundos, dependendo do cache. Mas vamos esperar um pouquinho aqui, que eu estou lá indo buscar essas matrizes, fazendo a extração delas. E trazendo para a memória aqui da máquina que eu estou alocado, não na minha máquina, na máquina que eu estou alocado lá no ambiente de ciência de dados. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, já pode colocar no chat. E também a gente, se quiser também fazer durante a apresentação aqui, é bem tranquilo também, pessoal. Tá mais demorado que costuma ser. Acho que é porque está ao vivo. Douglas, o Domingos Urbano perguntou se o cubo é só para Minas Gerais. Não, aqui eu estou montando o cubo para a extensão total do GL. Então, o que eu vou fazer depois, a extração da latitude e longitude, eu poderia fazer em qualquer coordenada que tivesse dentro desse grid do GL.
Poderia também, ao fazer a leitura, recortar para Minas Gerais também, mas no caso aqui não havia necessidade. Bem, estamos quase, hein, galera? Falhou. Vou tentar rodar de novo aqui, desculpa. Acontece. Processamento ao vivo é isso. O Marco Bojorques perguntou se ele pode fazer a mesma coisa para o GOES 16, que são dados a cada 10 minutos. Poderia. Tipo, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente teria condição de fazer com as matrizes que estão catalogadas, né? Talvez do GOES seja bem mais complexo por causa do tamanho das matrizes e tal. Isso é outra coisa que a gente tem que trabalhar também, métodos mais eficientes de como é que a gente vai fazer a leitura desses dados, né? Talvez por regiões, enfim, né? Mas beleza, passou aqui, galera. É tipo, roda de novo que funciona, mas beleza. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem 1800 por 1800 pixels, que é a matriz do GL, em 351 níveis, né? Então, para a gente ter ideia aqui, a gente tem na casa de 1 bilhão de pixels em memória nesse momento na máquina. Aqui, né? E aqui eu faço eu estou usando o X-Array para fazer uma indexação por tempo, né? Então, eu quero indexar esse cubo pelas latitudes, longitude e pelo tempo, né? Então, eu tenho aqui agora um cubo X-Array, né, com essas 351 matrizes empilhadas aqui. Aqui a minha ideia era visualizar um pouco essa estrutura multidimensional que a gente acabou de construir, né? Deu uma engasgada ali e tal, mas a gente conseguiu construir isso em memória, né? Porque eu gosto de visualizar, né? Então, o que seria de fato esse cubo de dados, né? Então, a gente estaria nesse ambiente aqui, ó. Então, eu separei alguns dias do ano, né? Que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, né? E aí a gente vê um empilhamento aqui no eixo temporal, né? Para cada dia, né? Então, se a gente olhar essa primeira matriz aqui, ó, estou interessado em extrair o pixel para esse ponto aqui, né? Em preto, né? E o que a gente faz quando a gente está falando da extração da série temporal, a gente quer furar todo esse cubo de dados aqui, ó. Então, essa seria a estrutura que a gente tem em memória nesse momento e a operação que a gente quer fazer, né? Então, beleza, lembra das localizações que eu criei lá, né, que é as locations? Então, eu tenho uma latitude e longitude e eu posso usar o método cell do X-Array para fazer esse processo de extrair o pixel, né? Então, como está tudo em memória agora indexado, é rápido. Então, eu fui lá nesse cubo de dados e fiz a extração da série temporal para a primeira localização lá, que é a cidade de Seritinga, né? Então, eu tenho um objeto, que é uma série temporal, uma tripla de valores associada no tempo para cada dia do ano. E aí eu consigo fazer a visualização dessa série temporal, né? Então, eu tenho aqui de janeiro a dezembro, né, como foi a estimativa do GL para a média diária do pixel, né, na cidade de Seritinga. Então, a gente tem aqui, vocês percebam aqui na época do inverno, uma queda natural aqui da incidência de radiação solar. E aí, lembra que a gente está com aquela lista de municípios, né? Então, aqui eu só faço o processo interativo para cada município do mesmo modo, plotando no mesmo gráfico, né? Então, eu extraí para Seritinga, extraí para BH, extraí para Ouro Preto, Uberlândia, Montes Claros, e posso extrair para qualquer pixel dentro da grade do GL, né? Percebam que são semelhantes as respostas, né, mas tem as suas particularidades aqui, né? Então, a gente fez isso, a gente passou pela leitura, fez o processamento dos dados, a busca, recuperação, processamento de visualização, montamos um cubo de dados,
deu uma engasgada ali, mas foi. Mas lembrando que são 351 imagens, é muito dado, e aí a gente conseguiu fazer isso em tempo de palestra aqui, porque a gente está nesse ambiente computacional dentro aqui do INPE. E para fechar, o que eu queria propor aqui? A gente fazer a comparação com uma estação em si, com valores que foram medidos por uma estação in situ. Né? O que o SPDAD faz de extrair esses pixels, a gente fez aqui em tempo de execução. E aqui o legal é que a gente pode usar o SPDAD, né, para a gente... Lembra da API que ele expõe? Né, ele é mais moderno, a arquitetura. Então tem uma API lá que eu consigo ir no banco de dados e perguntar assim, me dá os valores da estação que tem um ID tal. Né? Então, no caso, eu separei aqui uma estação em Barbacena, uma estação do INEMET. Né? Então, a partir da API do SPDAD, eu vou fazer uma requisição falando para ele assim, me entrega os valores que você tem aí da estação INEMET de Barbacena. E aí ele me entrega uma série de valores. Ele me entrega um JSON que eu consigo ler aqui e jogar num data frame. Então, para cada dia do ano, eu tenho a média do que foi medido in situ pela estação lá do INEMET. Inclusive, eu posso fazer o plot. Né? Então, aqui eu já estou plotando a série temporal de 2019 da estação do INEMET que está lá em Barbacena. Então, beleza. Aí, o que a gente quer fazer agora? Eu vou pegar essa mesma localização da estação e vou extrair do meu cubo de dados via o X-Array que eu tenho em memória. Né? Então, vou lá, faço a extração dessa série temporal, usando a localização da estação, e posso comparar, né, a partir de uma operação aqui de concatenação. Eu agora vou ter uma tabela que me diz o valor da estação e o valor do modelo. Né? É o que a gente quer fazer. Né? Então, eu quero ir lá e plotar os gráficos, né, que eu quero ver a estação do INEMET com os modelos do GL, com os valores que eu acabei de extrair aqui em memória. Né? Então, percebam um ajuste. É interessante perceber que razoavelmente tem uma concordância aqui. Né? Não vou entrar em detalhes, até porque não é a minha área explorar como é que a qualidade dessas estações, mas mostrar que esse tipo de aplicação ele é extensível para diversos tipos de outros problemas. Né? Então, a gente constrói um caminho mental e abstrato, como é que a gente busca o dado, como é que a gente faz a leitura desse dado, né? Como é que a gente faz um plot, como é que a gente extrai informações, quer comparar com outros, né? Isso aqui é extensível, né? Se a gente tiver mais produtos catalogados aqui dentro desse ambiente, que a gente consiga fazer buscas padronizadas, é um caminho que a gente tem para explorar e que dá para fazer muita coisa legal e no futuro, né, a expectativa é que a gente possa também integrar dados de diversas fontes, né, radiação solar com precipitação, com temperatura, com sensoramento remoto da superfície, enfim, né, as possibilidades são várias. E aqui, só para fechar, como eu estou com esses dois universos de dados, né, relacionados, eu posso também aqui extrair métricas de ajuste. Né? Então, aquela regressão linear que é feita no SPDAD, né, que muita gente faz em seus trabalhos aí de papers, de pesquisa e tal, a gente, né, vamos fazer aqui e conseguir plotar um gráfico, né, que a gente, né, pode agora associar como é que está a relação de fato, né, a curva, né, a reta que foi estimada aqui, a reta ideal em vermelho aqui, né, de 1 para 1, algumas métricas aqui, né, de desvio padrão, erro médio, quadrático, enfim. Né. E aí a gente encerra o notebook, eu acho que o tempo ficou no limite. Coloquei as referências aqui, tudo que a gente tem construído de código está disponível lá no Code Gallery, então todo mundo tem acesso, o código é livre. E aí, só aproveitando, antes de fechar, eu coloquei algumas pessoas aqui, ó, que é importante lembrar que esse trabalho ele não é feito por uma pessoa. A gente é uma equipe, um grupo, o INPE como um todo, mas o G-Star, algumas pessoas que eu peguei a lista lá
no site, estão listadas aqui. E muito obrigado, é um prazer estar aqui. E é isso. Vamos para frente. Certo. Muito obrigado, Douglas e Simone, pela apresentação. Desculpa, Renan, eu também queria aproveitar esse slide ali, né, do Douglas, e dizer que também tinha um slide aqui também de agradecimentos. É muito importante a gente realmente perceber. Põe aí, Simone, põe o seu. A gente agradece 2 vezes. Agradecimento sempre. Eu fiz na questão, eu fiz genérico o meu, mas eu coloco aqui, vamos ver. Não coloquei fotos, nada, mas. A sua tela está desligada. Eu vou compartilhar, peraí. Acho que a gente compartilha juntos, não, né? Impossível. Mas não. Tudo bem. Então eu expresso em palavras, né? O meu também agradecimento ao Dr. Juan, que a gente tem que citar, né? Uhum. Por sempre trazer inovações e sempre nos colocando aí novos desafios, né, Douglas? E isso. Uma maneira diferente de ver toda a ciência, mas também agradecer a todos os colegas do INPE que passaram por aqui também. Estou vendo alguns deles estão aí assistindo esse Big Talk, então também agradeço esses colegas e a colaboração dos nossos colegas de divisão, pela dedicação também, pela excelência na colaboração em todos esses projetos que a gente desenvolve aqui na divisão, né, e também no âmbito do G-Star. Beleza. Agradecer o pessoal e a gente está disponível aí para perguntas, uma conversa. Temos um tempo ainda, tá bom? Sim. O chat foi bastante movimentado ao longo da apresentação. O Diego e a Simone foram respondendo muitas das perguntas aqui, mas acho que algumas a gente pode repassar aqui, né, para a gente falar por voz. O Rafael Moura, ele gostaria de saber se a política de dados abertos do INPE vai sofrer mudança, como está acontecendo com alguns órgãos oficiais de meteorologia. Isso eu posso responder como parte da BIG, né, que o INPE não vai mudar a política de distribuição desses dados. O que a gente tem disponível vai continuar disponível de forma gratuita a todos. Quando você estava mostrando a parte do cubo de dados ali, né, de Minas Gerais, teve uma pergunta referente a fazer esse uso também com dados GOES. O Alberto perguntou se é possível também para o MSG e MTG. Eu acho que ele está falando do Meteosat, né? Hoje a gente não tem o Meteosat catalogado nesse catálogo STAC. A gente tem algumas, a gente recebe, né, Simone, imagens do Meteosat. Tem uma política mais restritiva um pouco em relação à distribuição dos dados do Meteosat, mas no futuro, por exemplo, se a gente construir uma coleção do Meteosat, né, o processo é bem genérico a ponto da gente poder empilhar qualquer matriz, enfim. Certo. E o Franco Vilela, ele perguntou se tem como fazer com dados de satélites de órbita polar para a Antártida. Eu não acho que acredito que sim, não teria que ver o problema, mas que eu falei, é bem genérico o processamento. Talvez, por exemplo, no caso das imagens do Sentinel, do Sirius, que existe esse processamento para a produção de um cubo de dados com um período de 16 dias. Não sei, no polar como seria. Aqui, como a gente está no geoestacionário, a gente já tem essa grade bem fixa, né? Porque o satélite ele enxerga, né, a cada 10 minutos essa grade nesse sistema fixo, né? Então a gente faz a composição no fim do dia, mas uma escolha, no caso, a soma, né, Simone? No caso do GL. Agora, no caso polar, não sei, né? Você teria que pegar e fazer um blend, um mosaico entre para compor o cubo. Né? O tempo de revisita é diferente, né? Mas sempre lembrando que dentro do ambiente de computação interativo, igual a gente estava ali, com dados no stack e sabendo ler os ativos, a gente pode manipular essas matrizes, aí vai depender das aplicações, né? Especificidade de cada um. Certo. E o Rafael Moura perguntou se para rodar em uma máquina local, você acha que exigiria muita memória RAM para gerar um cubo similar, por exemplo, um regional de Minas Gerais?
Eu acho que não gastou tanta memória ali, eu acho que eu estou com acho que umas 15 gigas, talvez. O que aconteceu, por exemplo, um amigo tentando rodar no Colab, no Google, né, e o download e a memória estourou. Né? Então, isso também é as vantagens da gente estar num ambiente de computação interativa aqui rodando dentro do INPE. Fora não vai ter mágica, você vai ter que baixar o dado e lidar com as limitações da máquina que você tem ou que uma nuvem tipo do Google ou da AWS está te entregando. Certo. E o Fernando Marcelino, quando você mostrou as séries ali das cidades, ele perguntou se os valores da série são as médias inferidas a cada dia da cidade de índice 0. Ali o que estava no gráfico é os valores do pixel, né, no grid do GL, que corresponde àquela localização. Então, sei lá, a gente tem uma matriz por dia que é a média diária, que a gente chama. Então, quando eu vou lá mostrar, cada localização vai cair num pixel diferente, e é aquele valor que está sendo mostrado, não da localização 0. A localização 0, acho que ele está falando depois, que aí tem a parte que eu extraí primeiro, por exemplo, Seritinga, o primeiro município da lista, depois eu fiz interativamente. Uhum. Não sei se eu não entendi muito bem, mas... Tá. O Fernando Alisson, ele deu os parabéns pelos resultados, e em produtos futuros vocês pretendem estimar efeitos diretos dos aerossóis? Se sim, qual RTM vocês pretendem utilizar? Aqui eu respondo. A gente já iniciou uma atividade de pesquisa aqui durante o doutorado e mestrado de um dos alunos, hoje pesquisador na FUNSEMI. Ele desenvolveu uma metodologia de fazer estimativas de radiação solar em condições com aerossóis. Então, foi desenvolvida uma nova parametrização, principalmente nas questões de absorção dos aerossóis. É bastante importante você considerar na região do visível. Então, já tem pesquisa sendo realizada, preciso de mais alguns avanços, mas estamos a esse caminho. Tá. E o Thales Teodoro, ele perguntou se o modelo fornece dados de previsão. Não, esse modelo não fornece dados de previsão. O que a gente tem é, dada a última imagem de satélite, desde que nós temos, assim que entra no nosso sistema de recepção, nós já geramos a informação. Então, ela é um dado de monitoramento de radiação solar. Agora, pode ser utilizado para, usando hoje em dia inteligência, vários métodos, é possível, sim, usar esse conjunto de dados para fazer uma previsão, né? Nós não fazemos isso. Nós temos até interesse, pesquisas aqui começando nesse âmbito, mas ainda modo muito preliminar e muito inicial ainda na questão de previsão. Certo. E a Luciane perguntou, se fôssemos reproduzir uma arquitetura como a do BDC, integrando dados in situ de satélites com stack, quais componentes vocês consideram essenciais no back-end? Armazenamento, catalogação e APIs. Existem stacks ou templates recomendados para começar essa implementação? Trabalho com dados espaciais, mas não tenho muita experiência na parte de back-end, especialmente armazenamento e disponibilização de dados, mas gostaria de tentar. Luciano, acho que vai depender do contexto que você está, né? Tipo assim, da instituição e tal, mas assim, todas as ferramentas que a gente tem aqui do BDC Lab são baseadas em software livre. Então, acho que procurar pelo Jupyter Lab, que você pode instalar localmente. A questão do catálogo Stack, também se tem algumas coisas open source. Enfim, é uma estrutura, precisam de várias peças, vários elementos, mas tudo open source, e acho que você consegue construir, dependendo. O que você vai ter que pensar um pouco é a capacidade de computação que você tem por trás, né? Que a gente tem clusters rodando em Kubernetes, enfim, é uma parte de infraestrutura que eu nem domino muito, mas teria que ser por aí, né? As ferramentas são livres e possíveis de ser montadas, né? Mas acho que seria isso. E a Demily perguntou, vocês podem indicar onde tem a lista dos requirements necessários para instalar os notebooks? Então, como eu falei, a gente tem dentro do BDC Lab, a gente criou um Geospatial Kernel, que tem uma série de pacotes, né,
que são utilizados, né? E a gente não tem um requirements para cada notebook, mas, se eu não me engano, o que está ali, não sei se nesse, mas os installs estão todos ali. Então, você teria que ver, install NetCDF4. Né? A gente não tem o requirements para cada... Mas também vale executar, e na hora que der o problema, faltando o pacote, você pode dar um pip install, um conda install, né? Tá. Acho que é isso, né? A gente não tem mesmo, né, Renan? Para cada notebook um... O que a gente faz nos notebooks, a gente deixa comentado, né? O comando de instalação, geralmente, que vai precisar, mas no ambiente do BDC Lab já tem eles todos instalados nesse ambiente do Geospatial. O Luiz Carlos Martins perguntou se ele pode usar o Colab para rodar os scripts, né? A gente falou já que sim, mas tem as limitações de memória, né, do ambiente. O Efraim Lujano perguntou se é possível baixar os dados diários ou mensais de conjuntos de 1998 a 2024 no formato NetCDF. Tá, a gente fez agora um esforço de converter os dados do GOES 13, que estavam em formato binário, que é até um formato que foi concebido aqui na divisão para NetCDF. Está no roadmap a gente fazer a conversão de outros dados, como GOES 8, GOES 10, para formatos mais modernos como NetCDF. E aí, a gente fazendo essa conversão, a gente vai atualizar o catálogo, expandir o período temporal dele. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que só os binários de 2013 a 2000, agora, né, 2000 e agora, né, você consegue baixar os dados em NetCDF. Para trás, ainda a gente está trabalhando para uniformizar a série. Douglas, só queria complementar que lá na página do G-Star tem uma aba chamada Dados. E lá nós temos os links, porque tem parte dos dados que estão abertos na parte de dados abertos do governo federal, né? Lá tem informações e dão links para onde esses dados estão sendo direcionados, né? E na página do G-Star também, a gente encontra dados de pentadas, são dados binários, são pentadais, e está lá também desde 1997, e tem também um script para fazer a leitura dos dados. Então, mas são dados binários, mas está tudo lá disponível dentro da página do G-Star. O Rafael Moura, ele perguntou quais são os requisitos para ter acesso ao BDC Lab. Acho que já foi respondido aqui no chat, mas só para a gente reforçar, né? O BDC Lab ele tem 2 ambientes, o operacional e o acadêmico. Para você ter acesso ao ambiente acadêmico, você pode enviar um e-mail para data.support@imp.br, aí você vai receber as instruções, falar um pouquinho sobre o seu uso e a gente pode fazer o máximo possível para liberar esse ambiente para você. Alexia Monteiro perguntou se é possível ter acesso a outras medidas ou somente a média. Então, a gente tem outros caminhos para chegar sem ser a média. Como eu falei, a gente escolheu a média diária como esse primeiro produto para fazer essa pesquisa e desenvolvimento, né, Simone? Mas a ideia a gente tem em mente, a gente catalogar talvez a cada 10 minutos, enfim. Ou se não, as médias mensais, não sei se a gente vai deixar para processamento posterior. Mas existem outros caminhos para acessar os dados hoje. Acho que na página do G-Star ou na página da divisão de satélites você encontra. Mas no stack hoje, desse modo que a gente explorou os dados, só a média diária por enquanto. Mas é o que a Simone falou, né? A gente tem muitos produtos aqui na divisão. A ideia é que cada vez mais coleções apareçam, né, e mais dados estejam disponíveis nesse padrão. Só que eu falei, é um processo de curadoria dos dados também, que a gente tem, antes de catalogar, é bom a gente ver como é que está a série de dados. No caso, por exemplo, a gente fez conversões de arquivo para formatos mais modernos. Então é um processo interativo mesmo, né? A gente está crescendo esse catálogo, né? Até, sei lá, o final do ano passado não tinha o GL, não tinha o Topodata, que teve o Tech Talks. Então, eu acho que é ficar ligado, mas eu acho que é importante entender que sair daqui com essa visão que o INPE está construindo esse catálogo integrado via o padrão Stack, dentro do programa Big BDC.
e que esses conceitos vão ser cada vez mais utilizados, né? E é fácil interagir com o catálogo. E uma última pergunta, a Luciane falou que seria legal saber como usar esses dados no Snap. Existe alguma toolbox? Eu não conheço o Snap. Alguém você conhece? Não? Eu imagino que seja o software do Copernicus que processa Sentinel-1, Sentinel-2. Ela confirmou que sim. Mas para processamento desses dados, então a gente desconhece, né? Mas assim, lembrando que você não precisa estar no ambiente interativo ali para você processar, né? Tipo, se você tem um href, que é onde está armazenado, que você pode fazer o download via um wget, e aí você não sei, aí teria que perguntar como é que eu posso integrar dados netcdf no Snap. Não sei se faz sentido. Aí tem uma pergunta da Isabela, você pulou aí, ó, achei interessante. Onde posso procurar informações sobre Python? Sou aluna de ensino médio e gostaria de entender melhor sobre isso. A Isabela, internet, e se você tem interesse, né, acho super legal uma pessoa do ensino médio estar buscando essas linguagens mesmo, né? Vai ser super importante. E depois, quem sabe, você pode vir no VLab aqui da divisão aprender processamento de imagem de satélites. Mas o Python, acho que um Google, você vai achar muita informação e vai em frente, sim. Procure aprender programação, que é muito bom. O Diego compartilhou alguns links ali no chat, né? Então, tem um começo e qualquer coisa, todos estamos à disposição também, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Gostariam de fazer mais alguma colocação antes da gente encerrar? Renan, com licença, tem uma nova funcionalidade aqui na interface da RNP que é a foto em grupo. Ele tira um print assim de todas as câmeras ao mesmo tempo. Só queria dar uma testadinha, aproveitar a oportunidade. Claro. Deixa eu iniciar aqui. Eu tiro a minha foto, hein? Cada um tira a sua e depois ele pede para todo mundo e aí ele monta depois e manda pra gente. Legal, essa funcionalidade, não conhecia. Bem bacana. Começou há poucas semanas atrás. Foi enviada a minha foto. Mandem suas fotos. Mandem as fotos. Enviei a minha também. Vamos fazer um cubo de fotos, hein, Douglas? Um cubo de fotos, verdade. Boa. Legal, pessoal, obrigado. Bom, pessoal, o Rafael perguntou do próximo Tech Talk, né? A gente ainda não tem ele definido, mas provavelmente ele deve ocorrer no próximo mês. A gente envia o e-mail para todas as listas de divulgação, assim que a gente tiver isso definido certinho. Mais uma vez, gostaria de agradecer, Simone e Douglas, pela apresentação de vocês, pela disponibilidade. Muito obrigado. Valeu, Renan. Obrigado, pessoal, pela presença. Valeu, Simone, parceria. Eu também agradeço bastante. Renan, o Gilberto, Diego aí por ajudar também no compartilhamento das informações do chat, o Douglas aí pela parceria. Beleza, pessoal, um abraço. Vamos em frente. Bom fim de semana para nós. Isso mesmo. Tchau, tchau.